Você já ouviu uma história tão envolvente que te para por um momento? Hoje, estamos mergulhando em uma das histórias mais surpreendentes da Bíblia, que certamente deixará você com mais perguntas do que respostas. Escondida nos rolos históricos dos Juízes, o capítulo 19 desenrola uma história tão intensa que é frequentemente sussurrada em vez de mencionada abertamente. Mas aqui está o truque. Não se trata apenas do passado. As lições que estamos prestes a descobrir são surpreendentemente relevantes para nossas vidas hoje. Então, seja você um aficionado por história, um buscador de conhecimento ou apenas alguém em busca de uma história que o manterá à beira da cadeira, fique por perto. Prometemos, esta é uma história que você não esquecerá tão cedo. Vamos nos preparar para ficar chocados, refletir e talvez aprender algo profundamente importante. Esta introdução tem como objetivo cativar um amplo público, provocando a natureza interessante e intensa de Juízes 19, criando uma expectativa para uma história que não apenas seja envolvente, mas também repleta de lições atemporais. Tudo isso enquanto mantém a linguagem simples e acessível. Antes de mergulharmos no cerne de nossa história, vamos preparar o terreno. Imagine um tempo na história antiga, um período cheio de turbulência e sem um rei para liderar. Juízes 19 é mais do que apenas uma história. É um espelho que reflete as complexidades e desafios da sociedade humana, contada através das experiências de indivíduos presos no turbilhão de seu tempo. Esta história se passa em uma terra dividida, onde cada homem fazia o que era certo aos seus próprios olhos, levando a uma cascata de eventos que desafiam nossa compreensão de justiça, lealdade e humanidade. Você está prestes a explorar um mundo muito diferente do nosso, mas estranhamente semelhante nas lições que ensina. Pronto para viajar de volta no tempo? Vamos descobrir os segredos de Juízes 19 juntos. No coração do livro de Juízes da Bíblia, o capítulo 19 desenrola uma história que perfura o véu da história, apresentando uma narrativa tão profunda que ressoa com o âmago de nosso ser moral. Esta não é apenas mais uma história. É uma jornada pelos cantos mais sombrios da natureza humana e pelas luzes cintilantes da esperança e moralidade que lutam para brilhar. Nossa história começa em uma era marcada por um silêncio inquietante dos céus, um tempo sem rei, em que o caos dançava livremente pelas terras de Israel. Sua concubina, uma mulher de Belém, em Judá, o deixa, empurrada de volta para a casa de seu pai por motivos não revelados. Conforme nosso protagonista chega a Belém, a narrativa nos leva para o calor de uma casa familiar, onde a hospitalidade supera as tensões persistentes. Dias se tornam noites, enquanto o pai da mulher insiste em prolongar sua estadia, inserindo um sentimento de premonição no ar. Finalmente, determinado a voltar para casa, o levita parte com sua concubina e servo, inadvertidamente caminhando em direção ao precipício da tragédia. A jornada do trio de volta a Efraim os leva a Gibeá, uma decisão que marca o ponto de virada de nossa história. É aqui, na suposta segurança da casa de um estranho, que a história se torna uma noite terrível de violência e desespero. À medida que a noite envolve a cidade, a casa é sitiada por homens de Gibeá, exigindo o impensável. O que se segue é uma série de decisões que desafiam nossa compreensão de moralidade, hospitalidade e dignidade humana. Em uma tentativa desesperada de proteger seu hóspede, o homem idoso oferece sua própria filha e a concubina do levita à multidão, uma decisão que espelha claramente as normas e valores sociais da época. Os eventos subsequentes são um testemunho das capacidades mais sombrias da humanidade, deixando a concubina à beira da morte, uma vítima não apenas dos homens de Gibeá, mas de uma sociedade assolada pela decadência moral. Ao navegarmos pelo labirinto emocional de Juízes 19, é importante pisar com cuidado, reconhecendo a gravidade da história sem perder de vista a humanidade em seu cerne. Esta história, embora antiga, nos obriga a confrontar verdades desconfortáveis sobre a natureza humana, a capacidade da sociedade para a bondade e a crueldade, e a busca duradoura por justiça e redenção. Ao refletir sobre esta narrativa, não nos deixemos cair na depressão, mas sim sejamos inspirados a buscar a luz na escuridão, a compreensão diante do incompreensível e a esperança em meio ao desespero. Juízes 19 não é apenas uma história do passado, é um espelho que reflete nossos próprios tempos, desafiando-nos a questionar, a aprender e, finalmente, a crescer. Juízes 19 mergulha profundamente,
E não apenas nos coloca em um estado de reflexão, mas também é uma poderosa fonte de lições atemporais. Em sua grandeza detalhada, este artigo silenciosamente estabelece princípios que são tão relevantes hoje quanto no passado. Em primeiro lugar, a ausência evidente de qualquer líder ou rei em Israel na época é um sinal de mais do que apenas um vácuo político. Representa o caos que ocorre na ausência de orientação ética e moral da sociedade? Em segundo lugar, os resultados das próprias ações são o tema central desta história trágica. Cada escolha que fazemos, desde a decisão de Levi de recuperar sua concubina até a sugestão do homem idoso, cria um efeito dominó, lembrando-nos de que nossas ações se propagam pelo tempo, afetando mais do que nosso ambiente imediato. Isso enfatiza o peso da responsabilidade que repousa sobre nossos ombros e nos força a refletir sobre as consequências de nossas escolhas, não apenas para nós mesmos, mas também para a sociedade em geral. Finalmente, e talvez o mais comovente, a história enfatiza a importância suprema da dignidade humana e da responsabilidade. Em um mundo que muitas vezes se sente tão dividido e tumultuado quanto os tempos de Juízes, a história de Juízes 19 ressoa com relevância atual. Você pode se perguntar, como uma história de milênios atrás pode refletir em nossas vidas modernas? A resposta está na natureza atemporal de suas lições. Hoje, vivemos em uma era em que a liderança frequentemente é questionada, e a ausência de orientação ética e moral é sentida em todas as comunidades. Isso nos lembra que a liderança não se limita a ou esses salões de poder, mas é um papel que todos podem desempenhar, em nossas casas, escritórios e comunidades, orientando com integridade e compaixão. Em uma era em que as mídias sociais amplificam cada ação, esta lição nos instiga a agir com cuidado, considerando o impacto de nossas palavras e ações sobre os outros. Ao concluirmos nossa jornada pela história angustiante de Juízes 19, somos lembrados das profundas lições inseridas em suas linhas históricas. Esta história, mesmo situada em um tempo e lugar distantes dos nossos, fala diretamente ao coração dos dilemas morais contemporâneos, tanto sociais quanto individuais. Agora, ao voltarmos para nossas vidas, armados com o conhecimento do passado, nos deparamos com uma escolha. Como incorporaremos essas lições? Seremos líderes em nosso próprio direito? Consideraremos o impacto de nossas ações e defenderemos o respeito daqueles ao nosso redor? Não deixemos a conversa terminar aqui. Compartilhe seus pensamentos, reflexões ou como você vê essas lições históricas se desenrolando em nosso mundo hoje nos comentários abaixo. Juntos, continuemos a conversa, inspirando-nos mutuamente a agir com propósito e razão para um amanhã melhor.